Saravá para todos. Dando sequência aos estudos sobre os Exus Guardiões de Lei, hoje vamos falar um pouquinho dos 7 guardiões que praticamos dentro da Umbanda Esotérica. Importante lembrar que nós fazemos parte de um terreiro, de um centro, que pratica os ensinamentos do Pai Mata e Silva, da chamada Umbanda Esotérica. Os 7 guardiões de lei que nós cultuamos, digamos assim, né? Os 7 Exus que nós trabalhamos, eles estão diretamente relacionados aos orixás. Né? Como eu disse nos vídeos anteriores, nos estudos anteriores, né? Os guardiões são serventias. Né? Eles trabalham a serviço, em conjunto, aos 7 orixás. Então, as pessoas que estão estudando, né, a Umbanda Esotérica, que estão aprendendo um pouco, né, sobre esta doutrina, se voltar no vídeo sobre as 7 linhas, né, os orixás, então vai ver os 7 orixás que nós cultuamos, os 7 orixás que está relacionado dentro da nossa Umbanda esotérica, é claro, dentro do que o nosso terreiro pratica. E, por consequência, nós temos 7 Exu de lei. Como disse, temos a linha da direita, né, e temos a linha da esquerda. Então, nós temos, para Pai Orixalá, 7 encruzilhada. Para Mãe Iemanjá, Senhora Pombagira. Para Pai Iori, Exu Tiriri. Aí nós vamos pegar esses 3, né? A trindade do pai, da mãe e do filho, digamos assim. Oxalá, Iemanjá e Iori. Então nós temos 7 encruzilhada para Orixalá, Pombagira, que é o Exu feminino, que é a figura do Exu feminino, a Pombagira, e o Senhor Exu Tiriri, que está ligado à linha de Pai Iori. Aí faltam 4. Esses 4, nós já vamos entrar num assunto aqui, basicamente, é claro, relacionado aos 4 elementos da natureza, os elementais. Porque nós temos, para Pai Ogum, Senhor Tranca-Ruas, para Pai Oxóssi, Senhor Marabu, para Pai Xangô, Senhor Giramundo, e para Pai Orimá, né, a linha de Preto Velho, Senhor Pinga-Fogo. Esses 4, Tranca-Rua, Giramundo, Marabu e Pinga-Fogo, está relacionado aos 4 elementos, aos chamados elementais. Todo o trabalho de Exu, dentro da nossa doutrina, toda oferenda, toda entrega, toda invocação, nós relacionamos, nós invocamos a força dos 4 elementos. Mas por que eu separei estes 4? Porque cada um deles corresponde ao primaz, né? O comandante, digamos assim, do elemento. Então, para Giramundo, nós temos o elemento fogo. Para Pinga-Fogo, nós temos o elemento terra. Para Tranca-Rua, temos o elemento da água. E para Marabu, nós temos o elemento do ar. Mas, em relação aos 4 elementos, né, aos elementais, nós vamos fazer um vídeo ainda mais específico, né, detalhando aí um pouco a magia dos 4 elementos. Mas quando eu pensar nos 4 elementos que nós praticamos, né, que nós invocamos para os nossos trabalhos mágicos, para as nossas oferendas, nós temos os primás, que são esses 4 Exus. Somando os outros 3, nós temos o setenário, né, que é os 7 Exu de lei. Na figura que está aparecendo ao lado, nós temos o chamado Exu maioral, que dentro da nossa doutrina, dentro dos nossos estudos,
praticamente nada vai se encontrar nos livros, em sites, né, ligados à obra do Mata Silva. Mas por quê? Porque a nossa Umbanda esotérica, ao longo do tempo, né, ela segue uma hierarquia de iniciação. Ela é uma prática iniciática, ou seja, nós seguimos iniciações que vão de ciclos. Primeiro ciclo, segundo ciclo, até o sétimo ciclo, o sétimo grau. Então nem todo magista, vou abrir um parênteses aqui, vou fazer uma observação. Isto seguindo os estudos especificamente do Pai Mata, né? E os mestres que surgiram lá no terreiro de Itacuruçá, né? Ainda com o Pai Mata em vida. Então, os mestres iniciáticos, os mestres de iniciação que o Pai Mata, né, ortogou, têm o conhecimento mais específico sobre o Exu Maioral, que é o chefe de cabeça dos 7 Exus de lei. Ah, mas se eu não entender o que é o Exu Maioral, se eu não compreender como trabalhá-lo, né, eu vou conseguir trabalhar com os outros 7? Com toda certeza, com absoluta certeza. Continuando o entendimento, então, para os filhos de Orixalá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Orimá, o guardião de lei correspondente é o que eu já citei. Então, em linha geral, né, no entendimento geral, se eu sou signo de peixes, ligado a Pai Xangô, por consequência, o meu guardião é Giramundo. Então, os primeiros preceitos, as primeiras obrigações minhas enquanto médium, dentro deste entendimento, é para o Exu Giramundo. Ah, mas eu tenho uma questão de ordem emocional, afetiva, né, para ser tratado. Aí eu vou trabalhar com Pombagira. Ah, foi feita uma feitiçaria para mim, né? Eu sei que usaram trabalhos de ordem do baixo astral, né? Trabalhos com quiumba. Normalmente, possivelmente, eu vou recorrer às forças de pinga-fogo. Assim por diante. Então o médium, ele também não está preso à sua linha, né? Ele tem 7 guardiões para trabalhar, ele tem 7 guardiões à sua serventia. Serventia, digo de passagem, ele não é um serviçal do médium, não. Ele não é um serviçal dos consulentes, não, né? Como já disse no outro vídeo, são entidades poderosas, são entidades de uma sabedoria grande, né? Que tem que ter o devido respeito. Mas os guardiões de lei, uma vez serventia dos orixás, né? Trabalham em conjunto aos orixás, eles têm as suas particularidades. Então, desde o 7 Encruzilhada até Pinga-Fogo, né, tem as suas particularidades nas suas funções, nas suas ações de trabalho, né? Então, por exemplo, né, mais um exemplo, quando eu vou lidar com uma questão de justiça, né, uma questão de ordem judicial, eu vou recorrer a Giramundo. Por quê? Porque está ligado a Xangô, que é o orixá da justiça. Quando eu estou enfrentando demandas, eu vou recorrer, né, a Tranca-Ruas. Por quê? Porque é o guardião ligado a Ogum, que é um orixá de demanda. Quando nós passarmos a entender os 4 elementos, aí nós temos aí, digamos, um estudo mais fechado, mais completo, entre aspas, é claro, para começar a trabalhar com os guardiões. Ah, mas quando falou dos orixás, não falou ainda dos 4 elementos. Nós vamos também falar dos 4 elementos ligados aos orixás. Nós vamos chegar também nesta parte. Na verdade, quando começarmos a falar dos elementais, aí nós vamos colocar no mesmo grupo de estudos os orixás e os guardiões. Claro que cada um na sua particularidade, nas suas funções, digamos assim. Mas, para encerrar esta parte de estudo, volto a repetir. Não tenha medo, né?
Cuidado com o interesse na gira de Exu, porque Exu não está ali para fazer qualquer coisa, não, correto? E principalmente respeito, né? Ter respeito. Se você não conhece, tenha respeito. Se você tem curiosidade, vai buscar vídeos, vai buscar os livros, vai estudar um pouquinho sobre, né? Mas, repetindo, guardião não faz mal, tá? Guardião, Exu de lei, não pratica o mal, tá? São servidores, são trabalhadores do plano espiritual para o bem de todos e o equilíbrio de todos. Saravá, até a próxima.